imediatamente após a realização da sessão ordinária, nós recebemos um comunicado, uma decisão judicial para o afastamento da suplente vereadora Elza da Saúde. Então nós passamos a ter 7 vereadores. Até então, com 7 vereadores, essas matérias que tratam de orçamento, é possível fazer a deliberação, porque ele necessita de 6 votos no mínimo para ser aprovado. E nesse caso, dessas matérias, o presidente da casa não vota. Com o fato que ocorreu ontem da prisão de mais um vereador, nós passamos a ter apenas 6 vereadores no plenário na sessão de hoje. Só que habilitados a votarem, haja vista que o presidente não vota, 5 vereadores apenas. Se o presidente colocasse em terceira discussão e votação essas matérias, elas seriam rejeitadas. Então, prejudicaria o andamento. Então, qual é a opção regimental? Realiza-se somente a primeira e a segunda sessões, realizou-se a primeira e a segunda discussão, para a gente adiantar pelo menos um passo. Na sessão ordinária de terça, se nós tivermos algum outro vereador suplente que esteja habilitado para tomar posse, nós temos que ter um quórum de no mínimo 7 vereadores em plenário para essas matérias entrarem em terceira discussão e votação. E nós temos um outro problema que acho que vocês devem estar curiosos também em relação à lei de diretrizes orçamentárias. Por que ela não entrou nem em primeira e segunda discussões nessa sessão? Porque ela sofreu já 2 emendas, já está assinadas essas emendas, e nós precisamos, para discutir as emendas também, porque elas estão vinculadas ao projeto, que necessita também de um quórum mínimo de 7 para aprovar essa matéria, haja vista a necessidade de 6 vereadores aprovando, no caso a maioria absoluta, para essa matéria prosseguir. Então, se nós tivermos o quórum de no mínimo 7 na sessão de terça, as matérias serão discutidas e votadas. Caso contrário, serão apenas lidas as matérias que vierem, não teremos como realizar a ordem do dia. Só se chegar alguma matéria que precisa apenas da maioria relativa ou maioria simples, né? Porque estando presente 6, pode deliberar essa matéria. Mas essas matérias urgentes que estão na casa, não tem como ser deliberada. Então nós estamos com a pauta trancada. A lei de orçamento, ela tem um prazo final para ser votada? 20 de dezembro, a lei orçamentária. A lei orçamentária ainda nem chegou na casa. Nós estamos com a lei de diretriz orçamentária. E a prefeitura tem um problema também. Ela não consegue enviar a lei orçamentária enquanto a Câmara não deliberar a lei de diretriz orçamentária. Que já chama diretrizes, né? Então, com base no que for aprovado, eles vão finalizar o orçamento. Acredito que segunda-feira o Executivo deva encaminhar um ofício solicitando uma prorrogação, uma segunda prorrogação, que já tinha sido concedida uma prorrogação, porque o prazo para envio do orçamento seria 30 de outubro. Foi concedida uma prorrogação até 10 de novembro, mas a Câmara não conseguiu cumprir, porque a intenção era aprovar as diretrizes orçamentárias no dia 1º de novembro, mas não foi possível, né? Ficaria para hoje, também não foi possível, então segunda-feira o Executivo deve entrar com um pedido de prorrogação para a entrega do orçamento. Nós vamos ficar com um prazo bastante exíguo para analisar esse orçamento, mas é uma situação inusitada que estamos vivendo e vamos ter que trabalhar com agilidade para não prejudicar o andamento. Qual que é a situação da Elza ali no caso? A Elza nós temos, é interessante vocês conversarem com a assessoria jurídica, mas posso adiantar para vocês o que foi determinado pela Justiça, no caso a não posse dela, mas já tinha realizado, então ficou suspensa a posse realizada. Tanto é que já foi baixado um ato pelo presidente suspendendo, que é uma portaria, acredito que a imprensa já fixou no mural, né? E suspendendo temporariamente até a decisão. A Câmara tem 10 dias para se manifestar nos autos, né, no processo judicial, e vamos aguardar a decisão do juízo, então. Assim como a Elza, tem outros... O Candinho, que já foi convocado, mas não tomou posse, ele não pode tomar posse também. Então nós estamos numa situação bem delicada. Nós temos 2 suplentes convocados, que estão suspensos. Então o máximo, enquanto a Justiça não definir, o máximo que nós vamos conseguir de quórum é 8. A hora que a Justiça definir esse caso, ou vem eles ou vem os demais, né? Então nós temos que aguardar. Quando isso vai ser decidido, não posso... E o caso do Tuti, que já deveria ter assinado a desistência Isso. E até agora... Então, o Tuti, nós entramos em contato com ele hoje, ele ficou de entregar essa renúncia, né? Amanhã, ele renunciando, será convocado o suplente seguinte, certo? Que é a nossa esperança que ele esteja ok para tomar posse na segunda-feira, para estar no plenário na terça para deliberar. Em relação às comissões aqui da Câmara, com essas prisões,
automaticamente ficaram prejudicadas. Que tipo de posicionamento a Câmara tem tomado nesse sentido? No momento ainda não tomou nenhum posicionamento porque a gente não tinha um quórum, né? Agora nós já temos as vereadoras que tomaram posse, né? Que estão habilitadas, digamos assim. E o que ocorre? Hoje nós só temos 2 vereadoras aptas a estarem executando os trabalhos nas comissões, porque o Célio, apesar de já estar nas comissões, como presidente ele não pode compor as comissões permanentes. Aí o que ocorre? O presidente vai baixar um ato na segunda-feira, na esperança que o Lucena, que é o próximo a ser convocado, suplente, né, assim que o Tucci renunciar, para a gente substituir eles, né, os vereadores que estão com problema judicial, com os suplentes nessas comissões. Por quê? Os suplentes não podem ser votados. Da mesma forma que não pode ser votado para as comissões permanentes, também não pode ser votado para isso. Vamos colocar um exemplo. Se a Elza tivesse sido eleita presidente, nós já não teríamos presidente novamente. Por isso que não podem suplente compor comissões permanentes e nem nenhum cargo na mesa diretora. Mas podem substituir alguém. Então, o vereador Célio, na qualidade de presidente, na segunda-feira, ele vai expedir um ato substituindo os vereadores impedidos, né, com os suplentes, para a gente poder dar agilidade nesse projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E com relação ao suplente do vereador Marcos Cabeludo? Nós só podemos fazer a convocação, no caso o presidente vai efetuar essa convocação, após a justiça comunicar o afastamento dele, como foi feito dos demais, né? Vocês, lógico, sabendo antes da gente de tudo, né? Nós sabemos a notícia por vocês, graças a Deus. E da mesma forma que aconteceu, na semana anterior aconteceu aqueles indiciamentos, mas a justiça só comunicou à Câmara no dia 24. No dia 24, recebemos o comunicado, a Maria José, como presidente em exercício, já tomou as medidas e convocou os suplentes. Mas no caso da justiça suspender a função do vereador Marcos Cabeludo, quem assumiria a segunda vaga de secretário? Ninguém. Da mesma forma que a vice-presidência? Exatamente, da mesma forma. Só vai substituir na qualidade de vereador, porque a eleição, o cargo da mesa tem que ser eleito. E no caso nós não vamos fazer essa eleição por enquanto, né? Vamos então só aguardar. vai ficar o presidente e a primeira secretária? Vai ficar dessa forma, a mesa. Isso é um caso inusitado em Vilhena, né, Simulta? Você já Será tem muitos anos... Será que é só em Vilhena? Não, mas particularmente pela sua experiência como assessora parlamentar e diretora, né? Legislativa, é um caso inusitado. Inédito. Eu nunca vi. Realmente eu nunca vi. Muita coisa vocês estão estudando para poder entender? Olha, tá assim, muito confuso o nosso trabalho, né? Tanto é que, se vocês observarem, ontem eu trabalhei das 7h15 até as 2 da tarde, trabalhei sábado, trabalhei domingo. Eu estava trabalhando, no, digamos assim, o roteiro para a sessão de hoje de uma forma, quando eu recebi a notícia por vocês, né? Tive que mudar tudo, a situação. Então, tudo que eu estava fazendo de pauta, digamos assim, relatório para a sessão de hoje, eu tive que refazer. Tanto é que vocês verificaram que ao invés de 3, tivemos apenas 2 sessões extraordinárias. O regimento interno poderá ser modificado diante de uma situação tão, será fora do controle em relação ao que determina o regimento interno, ou o regimento interno já prevê alguma coisa nesse sentido? Não, ele já atende, porque quando ocorre essa situação, é a convocação dos suplentes. O que está gerando, digamos assim, esse não quórum, é porque os suplentes, por uma questão partidária, de coligação que vocês sabem, estão entrando, buscando o direito deles, que estão corretos, eu faria a mesma coisa. Mas isso tem que ser avaliado pela justiça, e a justiça existe uma certa demora. Então, por isso que está prejudicando o quórum legislativo. Mas tudo é normal, digamos assim, né? Até então. Tranquilo?